Não tem jeito, muita gente não gosta de fazer ginástica. Acha um suplício aquela série intermináveis de abdominais, flexões, jairzinhos. Bem, para essas pessoas o jeito é procurar um outro tipo de atividade física ou tentar uma ginástica que não seja convencional. Que tal aprender com tigre, com macaco, com sapo? Estranho? Pode parecer, mas uma opção que vem fazendo a cabeça e o corpo de muita gente é baseada justamente nos movimentos dos animais. A gente conversa agora com o criador do método da ginástica natural, o professor Álvaro Romano. Álvaro, você criou esse método em 91 e tem muita influência oriental. Você pesquisou muito sobre técnicas orientais, né? Essa pesquisa veio, na verdade, desde 1982, né? Que eu fui praticante de artes marciais, no caso jiu-jitsu e judô, e depois fui praticar yoga em 82 com o professor Orlando Cano. Então eu peguei essas influências da movimentação do chão do jiu-jitsu, alongamento do yoga. Em 91 eu introduzi na Academia Axe, né, aqui no Rio de Janeiro, e realmente eu fui pegando essas influências, mas eu não queria uma coisa extremamente técnicas orientais, como o Tai Chi, eu queria um trabalho mais de força, entendeu? Com mais da minha característica, que fui criado ali na praia, no Rio de Janeiro, praticante de surf também, sempre tive uma vida ao ar livre. Então eu fui buscar uma coisa para o meu treinamento e, na verdade, com o tempo, formado em educação física, eu fiz uma pesquisa e desenvolvi o método. E a ginástica natural adianta para aquilo que todo mundo procura no verão, tipo flexibilidade, ficar com o corpo bonito, músculos, tem o mesmo resultado, um resultado parecido com a ginástica convencional? Com certeza, você trabalha todos os grupamentos musculares, várias qualidades físicas, flexibilidade principalmente. Agora o segredo da boa forma é você diversificar o treinamento, né? Então ela serve também como complemento. Tem pessoas que fazem outras atividades, como musculação e tudo, e fazem 2, 3 vezes a ginástica natural. Tem gente que só gosta de fazer esse trabalho e mantém um condicionamento físico excelente. Por isso que eu trabalho com vários atletas utilizando esse trabalho. Bom, vamos aproveitar essa turma que está aqui com a gente hoje. Você podia mostrar o que vocês fazem primeiro? É aquecimento? A gente faz aquecimento, alguns exercícios, quer dizer, de um grau de dificuldade 0, todo mundo pode fazer. Então vamos mostrar primeiro que seria até um movimento de espreguiçar, o movimento do gato. Você soltando o ar, contraindo, arqueando a coluna, inspira. Um outro movimento interessante também, ó, são os movimentos de rolar, ó. No caso, teriam influência do jiu-jitsu. Outro exercício também que a gente pode utilizar sem quase grau de dificuldade, quase todas as pessoas fazem, ó, utilizando essa postura de cócoras, apoiando. Às vezes as pessoas têm dificuldade do alongamento, mas aos poucos. E aqui nós colocamos já com o movimento do sapo. Ó. Aí já entra um animal. Já entra o movimento do sapo, que tem um trabalho de perna muito grande. Pode fazer através de repetições. Você pode utilizar de uma forma com uma intensidade maior. O movimento que você vai usar, o alongamento. Pode usar um pouquinho de velocidade também. Você vai brincando com o teu corpo. Na verdade não tem muita repetição. Um outro exercício que você trabalha bastante, abdômen e coordenação. Agora
Daniela, me diz uma coisa, eu sei que você tem pós-graduação em recreação. Dá para perceber que essa ginástica também tem muita coisa lúdica, não é isso? É mais interessante, mais divertido do que uma ginástica normal. Com certeza. Esse trabalho lúdico, inclusive, meu pós-graduação foi em Educação Física Escolar e Recreação, porque eu fui estudar o movimento da criança, né? Dentro da evolução motora da criança, a relação que tem até com os movimentos dos animais, ela faz muito esse movimento de rastejar. Por exemplo, o movimento da cobra. É um movimento muito utilizado pela criança, que o primeiro meio de locomoção que ele tem é o movimento de rastejar. Inclusive, que libera a cabeça de olhar para um lado e para o outro. Então a gente está aprendendo com as crianças também agora. Também. Eu acho que os adultos, hoje em dia, eles têm que voltar a ser crianças. Que esses exercícios, na verdade, depois que a gente fica na idade adulta, a gente não começa a fazer. A gente faz muito aparelho, a gente faz muita coisa, a gente deixa... Uma coisa meio mecânica, e deixa de fazer esses exercícios que são excelentes para você trabalhar a tua coordenação, até em forma de relaxamento, tudo, para você soltar o teu corpo. Bom, eu sei que você é preparador físico de um bando de atletas aí, importantes, inclusive da Daniela Freitas, que foi nossa campeã mundial de bodyboard. No caso da Daniela, por exemplo, que já é uma atleta, como esse tipo de ginástica pode ajudá-la? Em que área você puxa mais por ela? A Daniela, além do trabalho específico que eu faço, trabalho na piscina, utilizando luvas, um material específico, um treinamento que eu desenvolvi também, ela usa muito esse trabalho, porque ela dá consciência corporal, a técnica de respiração, a flexibilidade, o controle do corpo. Você vê que esse movimento de rolar aqui tem uma semelhança com o movimento do bodyboard que eles usam também. Então você tem os movimentos de rolo, por exemplo, para trás. Diogo, vamos mostrar um pouquinho esse movimento de rolar aqui, ó. Que você tem um controle do teu corpo. Fazer com a perna esticada agora. Ó. Então são exercícios que você tem muito controle corporal, você começa a conhecer o teu corpo, você começa a ter uma resistência à fadiga, você gasta menos energia na execução desses movimentos. Isso é fundamental para os atletas. E a mente, como fica? A gente sabe que todas essas técnicas orientais ou baseadas no Oriente, elas trabalham muito também a mente, tipo, mente sã, corpo sã. Isso também você tem em mente? Com certeza. A partir do momento que você se desliga dos seus problemas diários, você vai se dedicar a uma atividade, que você tem que ter muita atenção nos exercícios realizados. Concentração você tem muita concentração na aula. Por exemplo, o Bernardo, ele tinha muita dificuldade de concentração. Eu consegui, ele é meu aluno, inclusive produziu meus vídeos, inclusive ele pegou uma afinidade muito grande com a ginástica natural, que ele atingiu um grau que eu jamais achava que ele ia conseguir. Só para dar um parênteses, o Bernardo é o executivo, então concentração é fundamental, né? Esses exercícios, na verdade, é um exercício, por exemplo, de força, que é uma postura do yoga, que é a postura, que é essa postura aqui, que a gente chama de postura do pavão, que geralmente só os atletas fariam. As mulheres estão fora, né? No geral. Não, tem muitas mulheres também. Ele conseguiu fazer através da concentração, através da consciência do corpo. Então você tem esse trabalho, isso é fundamental, né, no exercício, na atividade. O movimento do tigre, por exemplo, todo mundo já viu a beleza que é o movimento de um tigre, mas serve para alguma coisa mesmo? Que parte do corpo vocês estão trabalhando quando, por exemplo, imitam o tigre? Olha, o movimento do tigre é um movimento que você trabalha praticamente todos os grupamentos musculares. Eu fiz uma análise biomecânica desse exercício, através de quais os principais músculos e articulações envolvidas nesse movimento. Então, é um exercício que você tem trabalho de força, você tem trabalho de coordenação, você tem trabalho de ritmo. Então eu vou mostrar até com o grupo. Vamos fazer o grupo todo, o movimento do tigre. Dentro daquilo que a gente falou do lúdico, você pode montar até vários jogos. Você pode, inclusive, fazer ritmo. Pode fazer de uma forma com maior velocidade. Então você tem muitas variações desse exercício. Que você vê que você tem trabalho de braço, você tem trabalho de glúteo, que as mulheres sempre querem trabalhar bastante, pernas, né? O trabalho todo
parte anterior e posterior das pernas. Então você tem um trabalho bastante intenso. Álvaro, você tem livro, você tem vídeo sobre ginástica natural. Se a gente só assistir ao vídeo, por exemplo, ou ler o livro, a gente já consegue fazer? Com certeza. No vídeo ele tem um clipe inicial e tem uma aula lá de aproximadamente 20 minutos, explicando os principais exercícios, com detalhes, bem lento, de forma bem didática para as pessoas. Até nos cursos, nas convenções que eu faço, eles me cobram isso para ficar alguma referência. Então, dá para seguir tranquilamente. Qual é a maior preocupação do professor durante uma aula de ginástica natural? É a preocupação que todo profissional de educação física deve ter quando você vai orientar uma atividade. Eu sempre falo que não existe exercício contraindicado, existe aluno contraindicado. Isso é importantíssimo, você fazer uma avaliação desse aluno para direcionar para onde, que ele vai trabalhar e o que vai ser melhor para ele. A minha preocupação aqui é tentar dividir a turma pela intensidade dos exercícios. Como eu te mostrei, tem exercícios de um grau de dificuldade muito grande, tem outros mais. Então eu vou orientando o aluno que está chegando naquele dia, ele não faz determinados exercícios, ele observa primeiro, aos poucos ele vai evoluindo, faz aula normal como todo mundo. Uma pergunta, tem um animal específico para cada pessoa? Tipo, essa pessoa aqui é a cara do tigre, essa aqui vai ficar ótima para o macaco, existe isso? Às vezes a gente olha para as pessoas e acha que elas parecem com um determinado animal. E engraçado que tem pessoas que chegam aqui e no primeiro dia de aula fazem muito bem o macaco, outras fazem muito bem o tigre. Existe essa identificação. Tem um trabalho corporal, o biotipo, de repente, ajuda para fazer determinados exercícios. Isso acontece mesmo. Sabe? Bom, eu sei que você não tem dificuldade para fazer nenhum exercício. Eu quero que você mostre um bem difícil. É grilo, né? Aranha? O grilo, que é um trabalho de força, é bem difícil. Tem muitas mulheres que fazem, mas a maioria são, vou colocar que eu uso muito com os atletas. E a aranha? É flexão mesmo de braço, né? Você vê que tudo tem uma conexão com os movimentos. Quer dizer, isso já tem um grau de dificuldade maior, né, para as pessoas. Tem algum animal que você se identifique mais, você gosta mais dele? Olha, as pessoas falam que o macaco tem uma semelhança muito grande. Porque eu acho que o macaco é aquela coisa da agitada, aquela coisa lúdica também, e você consegue montar muitos jogos. Então, por exemplo, você tem o movimento do macaco, você tem muitas variações, ó. Tem um andar que eu chamo do macaco elegante, ó. O macaco feliz. O macaco marrudo. Tudo isso eu posso usar com criança. Eu posso usar isso com criança, posso usar isso na aula, posso usar como expressão corporal. Eu posso montar uns jogos com meus alunos, quer ver? Fica. Vamos fazer 2 a 2. Aquela brincadeira aqui, ó. De pegar, de puxar, de empurrar, movimentando. Ela anda com a gente aqui também. Tá vendo? Vai, Bia, vai, Bia. Isso. Bom, a gente já falou aqui que você trabalha com executivo, que você trabalha com atleta, e eu sei que muitos artistas são adeptos da ginástica natural. Você, por exemplo, com o Márcio Garcia, você fez um trabalho para ele montar aquele personagem, o Índio Peri, né, no filme Guarani. Que tipo de trabalho foi feito no caso dele? No caso do Márcio, porque o Márcio já é um atleta, já é fisicamente super bem dotado, então não tem... A dificuldade que eu tinha maior era na execução dos movimentos, de ter leveza nos movimentos, na qualidade do movimento. Expressão corporal. Expressão corporal, e inclusive mais usar uma coisa específica, né, que eu trabalho para determinado personagem, no caso do índio. Então, eu procurei observar muito essa coisa do arco e flecha, como ele utilizava o arco e flecha. Então, fiz muitos movimentos em câmera lenta, fui desenvolvendo muito essa coisa da postura, ó. Tá? Para ele utilizar no filme, em determinados momentos, ó, esse tipo de movimento.
Então todas essas posturas que ele usa, essa posição de cócoras que ele passava muito tempo, então foram detalhes que ele depois, até a Norma Beng, no caso que dirigiu, ela foi inserindo isso no filme. Ele tinha uma relação também com uma onça, então tinha os movimentos, uma movimentação meio assim na mata. Então o trabalho foi muito, muito interessante, foram 3 meses de trabalho e sempre essa coisa da área de arte está presente, é uma coisa que eu não esperava, né, que eu sou da área de educação física. E para isso você faz workshop, já fez aqui no Brasil e também Portugal, Suíça, Itália. As dúvidas são basicamente as mesmas, os interesses são basicamente os mesmos. Em toda a parte do mundo existe uma busca por uma coisa mais natural, mais próxima da natureza? Com certeza. A última convenção que teve em San Diego, na IDE, inclusive, que é uma super convenção, todas essas técnicas orientais estão existindo um resgate, isso no mundo inteiro, isso não tenha dúvida. E em Portugal, há 2 anos atrás, eu fui numa convenção, fui ministrar um curso numa universidade, teve uma mesa redonda e as pessoas estavam falando que a atividade do próximo século vão ser os esportes radicais ligados à natureza, esse tipo de alternativas, que os grandes centros hoje em dia estão afastando o homem. A gente fica muito no computador. Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, sou totalmente a favor. Mas a gente tem que ter um momento. Eu tenho visto determinadas atividades assim de alpinismo, rapel, essas coisas super interessantes, porque o meu trabalho se baseia muito no movimento do homem primitivo. Foi onde eu fui fundamentar meu trabalho, que eu viajei para a Europa para estudar uns métodos naturais nos séculos passados, o método francês, que tinha muitos conceitos e fundamentos com o que eu faço dentro de sala e o que eu aplico nos atletas, nos treinamentos ao ar livre que eu faço com eles, nas montanhas, nas praias. Vou te perguntar, esse tipo de aula deve ser maravilhoso assim numa praia, numa montanha? Com certeza. Eu uso, além desses exercícios na montanha, eu uso na preparação física, no personal training que eu trabalho com os executivos ou com os atores, os movimentos que o homem primitivo fazia, que era nadar em rios e lagos, a gente vai nadar no mar, a gente correr em terrenos acidentados, na subida da Pedra da Gávea, por exemplo, banho de cachoeira. Isso tudo tem uma integração, isso é espetacular. E a academia é imprescindível hoje em dia para manter a saúde. As pessoas têm que ir às academias de ginástica, têm que procurar os profissionais, ali tem todo tipo de orientação. Hoje em dia não existe mais motivo para as pessoas não fazerem atividade física, porque você tem um professor para cada linha de trabalho, entendeu? Então você pode trabalhar musculação, mas você fazer 3 vezes por semana, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente tem uma cidade que é uma academia ao ar livre. Uma coisa importante nas aulas, você pode até demonstrar algum exercício, é a respiração, não é? Com certeza. Por quê? Porque a respiração é a base de tudo, praticamente é uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus alunos, porque você tendo o controle da respiração, a tua resistência à fadiga vai aumentar, a tua concentração, muitas técnicas de meditação, você parte do princípio da respiração. Então ela está presente em todos os exercícios, até os exercícios com maior dificuldade, por exemplo, os exercícios de rolar. Tudo isso você tem Sempre eu estou usando a respiração, principalmente a expiração. Quando eu solto o ar, eu relaxo mais o meu corpo, eu tenho uma soltura mais no meu corpo. Então isso é muito importante para o atleta, para a pessoa que pratica atividade física. Inclusive ela tem um ganho significativo na forma física dela, quando ela domina isso. Eu queria aproveitar as 2 meninas. Você tem um exercício que as mulheres gostem mais de fazer? Você pode demonstrar com elas alguma coisa que as mulheres gostem mais ou precisem mais? Você falou em glúteo, né, que é importante. Tem um exercício que é o exercício do escorpião. Eu acho muito interessante para a mulher, porque ele, além de trabalhar o glúteo, trabalha bastante tríceps e peitoral. Então eu sempre coloco mais séries. Vem cá, Gabriel. Deita. Põe a mão aqui. Levanta essa perna aqui. Volta, estica a perna de trás, a perna esquerda. Isso. Volta. Coloca o peito no chão, sobe a outra. Então você observa o trabalho que você tem, faz mais uma vez. De glúteo, a força nos braços que ela utiliza, volta. Trabalho abdominal, ela tem que contrair muito o abdômen para fazer esse exercício. Volta. Faz de novo. Você pode fazer através de repetições, ó. Volta, mais uma. Ok. Então esse é um trabalho interessante. Você pode utilizar também o movimento do tigre também, se tem um trabalho de glúteo, se tem um trabalho de braço. Você vai desenvolvendo todos esses grupamentos musculares
através desses exercícios. Quais são as principais diferenças da ginástica natural para a ginástica convencional? Eu já sei que você pode fazer as duas, mas se você fosse apontar uma diferença, qual seria? Que não tem repetição de exercício, eu não tenho muita repetição, eu não preciso de muito espaço, eu não preciso de aparelho, eu posso fazer em qualquer local, eu tenho um trabalho físico bastante intenso, sem a utilização, praticamente eu só utilizo uma joelheira, porque a joelheira, no caso, é como se eu tivesse um colchonete, né? Só que é ambulante, para mim não precisa levar o colchão para um lado para fazer esse exercício, então a joelheira me facilita para determinados exercícios. A grande diferença, e toda essa parte da concentração que você tem, da meditação, porque se você coloca muita repetição, às vezes você fica fazendo a ginástica, fica pensando em outra coisa. Eu com certeza. Já não sei nem mais o que eu estou fazendo lá. Né? Às vezes você fica fazendo uma atividade e fica, vou sair daqui, vou comer uma pizza. Quando você tem uma atividade que você tem concentração, que vocês vão me seguindo, os alunos vão me seguindo nos exercícios, entendeu? Então a gente tem uma coordenação. Deixa eu mostrar um pouquinho para você como seria, no caso, a sequência da aula. Vamos fazer um pouco da sequência da aula. Deita, sem ocupar muito espaço, esses movimentos, por exemplo. Joga para frente. Você vê que eu não tenho... Volta. Domina. Você vê que eu não tenho... Só de curiosidade, quantos animais participaram dessa coreografia? Não, você vê, nem tudo é movimento dos animais. Você vê que, por exemplo, agora nem entrou. Nenhum animal. Não, então você fez aí um tigrezinho, no Fernão? Não, fiz o movimento do sapo, nem coloquei. Então, às vezes, tem aulas que nem tem muitos movimentos dos animais, que as pessoas já... A própria expressão, as próprias posturas, entendeu? Então tem essa coisa técnica oriental, mas geralmente sempre tem alguma coisa numa aula, né? Uma coisa que eu achei bonita é a postura da águia. Você pode mostrar? Da águia? Bom, a gente pode fazer essa águia aqui em pé, Esse movimento aqui, fazer com o pessoal. Vamos fazer todo mundo junto, tá? Que esse aqui já seria um exercício de equilíbrio, Tem o movimento do gato se mexendo, O que você trabalha aqui? Além do trabalho muscular, você tem um trabalho muito intenso de equilíbrio, em dominar o teu corpo. Aqui é fundamental o trabalho respiratório, as variações que eu tenho. Bom, muito obrigada pela entrevista. Antes de terminar, eu queria que você, que é uma pessoa que já está há tantos anos dedicada à educação física, atividades físicas, desse um conselho para todo mundo que está aí entrando o verão, tem que malhar, não tem jeito. Com um calor desse, o que você aconselha? Olha, eu aconselho, primeiro, se você quiser malhar, vai procurar um médico, principalmente um professor de educação física, porque ele é muito importante, que ele vai dar a intensidade do exercício, qual o exercício adequado para você fazer. Outra coisa, não comer muita comida gordurosa no verão, as pessoas às vezes têm a tendência de exagerar, então muito líquido, muita fruta na parte da alimentação. E praticar atividade física não é só no verão, não adianta nada você fazer atividade física só no verão. A atividade física tem que ser permanente, faz parte do ser humano isso. Se você não faz atividade física, você vai acabar passando mal, tomando remédio, vai caindo para uma outra área. A atividade física faz parte do homem desde o tempo primitivo, seja dos movimentos naturais até hoje em dia. Então, forma de manter a saúde. Eu, como professor de educação física, eu procuro sempre, a gente quer mostrar a saúde às pessoas, isso é que é o mais importante. Obrigada, Álvaro. Obrigada, gente. Até a próxima.